Há mais de uma década antes da hegemonia construída pelo PSG, outro time mandava na França. Pelo menos quando estamos nos referindo ao campeonato francês, que foi vencido por 7 vezes consecutivas por este clube, mas que antes disso não poderia ser considerado nada mais do que um clube mediano, em comparação a outros grandes ali do país, como o Olympique de Marseille e o Saint-Étienne, por exemplo. E é inegável que entre o ano de 2001 e 2008, o Lyon foi o verdadeiro dono da Ligue 1, mas de alguns anos pra cá, eles simplesmente voltaram a ser o que eram antes dos anos 2000 e antes da chegada do maior jogador de sua história, um brasileiro, e eu aposto que vocês conhecem muito bem. E no vídeo de hoje a gente vai analisar de trave a trave todos os feitos e essa história até recente do Lyon da França e como um brasileiro transformou completamente este time. Um clube que outrora eliminava gigantes, como o Real Madrid, de competições continentais, está hoje vivendo um momento peculiar e de certa forma delicado de sua história. Mesmo que tenha havido alguma espécie de lampejo algumas temporadas atrás, o Lyon segue vivendo à deriva quando o assunto é sua relevância na participação das competições mais importantes, mais ainda quando o assunto é vencer títulos, né? Esse é o atual retrato do Lyon, um tradicional clube francês que atualmente parece ter ficado esquecido no tempo, pois nas últimas temporadas nem mesmo figurou em competições como a UEFA Champions League e até a UEFA Europa League também. Já pelo seu campeonato nacional, sempre está aparecendo no meio da tabela e até mesmo já chegou a frequentar a zona de rebaixamento durante várias rodadas. Mas como é que isso pôde acontecer com um time que, assim, em pouco tempo atrás, não é, era tão forte em seu país e até mesmo dominava sua liga nacional? Talvez não haja uma resposta única e simples para essa pergunta, mesmo porque provavelmente há mais de um elemento nessa equação que pode explicar esse momento, mas antes de falarmos de tudo isso, que tal voltarmos um pouco no tempo para relembrar alguns dos bons momentos desse clube francês? Quem sabe assim a gente tenta pegar no ar o como e o quando as coisas começaram a dar errado. Então vamos lá. Para quem não sabe, há uma certa incoerência quanto à criação do Lyon. Isso porque há quem diga que o clube nasceu em 1899 junto da equipe de multidesporto, que era um time universitário de rugby, e o Lyon, como conhecemos hoje, né, fazia parte de uma seção desse clube, como um time de futebol ali. Mas para muitos ele pode ter sido criado em 1950, após algumas divergências entre membros que faziam parte deste grupo e decidiram se separar para depois fundar o Olympique Lyonnais. Mas deixando essa confusão de lado, o Lyon levou bastante tempo até conseguir certa relevância e notoriedade no próprio país. Mesmo que já tivesse conquistado 3 títulos importantes, como os da Copa da França durante as décadas de 60 e 70, bem como uma já extinta Taça da Liga Francesa, o fato é que só de 1987 para frente que o cenário começa a mudar de verdade ali, caminhando a passos curtos, né? E graças principalmente ao empresário francês Jean-Michel Aulas, que assumiu o clube e com sua ambição focou em transformar aquele ambiente ali numa verdadeira potência europeia, algo que levou menos de 2 décadas, pelo menos quando o assunto é o futebol francês. Não há dúvidas de que o então dono arregaçou as mangas e, além de investir muita grana, trouxe novos caras com ele, como é o caso de Raymond Domenech. Sim, aquele mesmo que foi o ex-técnico da seleção francesa nas Copas de 2006 e 2010, e o cara ainda era uma cria da base e passou uma década como jogador do Lyon. É bem verdade que durante sua passagem de 3 anos como treinador, Domenech não conseguiu vencer nenhum título, mas além de tirar o clube da segunda divisão, conquistou uma 5ª colocação do campeonato francês na temporada 90 e 91, e com isso conquistou também a vaga para a Copa da UEFA, né, a atual Liga Europa. E isso foi um grande passo para expandir o nome do clube e deixar ele mais relevante num cenário continental. E embora nenhum sucesso tenha sido alcançado posteriormente, podemos dizer que apenas uma década depois as coisas realmente começariam a mudar e fazer sentido, dando então cara ao Lyon que conhecemos hoje em dia, né? E em meio a muitas desconfianças, a partir de 2001 tudo estaria prestes a mudar e de uma maneira até radical, pois foi neste ano, mais precisamente na janela de transferências de verão do meio de 2001, né, para a temporada 2001-2002, um eterno camisa 8 chegaria para marcar história nesse clube. Mas mesmo que Juninho fosse a peça principal daquele time, outros nomes importantes no elenco, como o de Grégoire Coupé, ex-goleiro da seleção francesa, e de brasileiros como Edmilson, o zagueiro da seleção do Penta, Cláudio Caçapa e Sonny Anderson também fizeram parte dessa saga e acabaram sendo muito importantes para a primeira conquista da Ligue 1 em 2002, um ano depois, né? Foi de maneira apertada, com uma diferença de apenas 2 pontos em relação ao LAN, que foi o segundo colocado naquela ocasião, mas ali começava uma verdadeira dinastia, que só iria acabar em 2008 para infelizmente nunca mais se repetir, pelo menos até os dias atuais. Como já sabemos, durante 7 temporadas consecutivas, o Lyon venceu o francesão antes do PSG ser o que é hoje e também em um momento em que os times, como já citado o Olympique de Marseille, não conseguia fazer rivalidade no sentido de também vencer títulos de primeira divisão. Se a temporada 2001-2002 havia sido boa, as seguintes seriam
seriam ainda melhores. Juninho Pernambucano se tornou o artilheiro da equipe porque mesmo que fosse um meio-campista, o cara fazia gols absurdos, especialmente os de falta, né, que era sua especialidade, e com certeza ele está entre os maiores batedores de falta de todos os tempos, e em muitos anos ali era considerado o maior, né, e isso que a gente tinha muitos caras bons ali mesmo na mesma época dele, como Ronaldinho Gaúcho, Rogério Ceni, David Beckham, Pirlo e vários outros, assim como Marcelinho Carioca também jogou um tempo ali. Mas o Juninho era coisa de outro mundo, cara, sem contar que o próprio Pirlo já admitiu que se inspirava em Juninho na hora de cobrar suas faltas. Mas voltando ao assunto, o Lyon voou na França durante essa primeira década dos anos 2000 e confesso que quando mais novo conheci o time nessa época justamente devido a esse momento de ascensão e por causa dos BRs que estavam jogando por lá, principalmente o Juninho. Vale também citar alguns destaques do Lyon nas competições continentais, já que o clube se tornou uma figura carimbada na Champions League por vencer tantas vezes o campeonato francês de forma consecutiva, né? E falando de Champions, as participações não foram tão interessantes no início. Na temporada 2002-2003, o time foi eliminado ainda na fase de grupos, mas nas edições seguintes, o Lyon sempre se classificou ao menos até as quartas ou oitavas de final. E mesmo que quase sempre caindo nessas fases iniciais de mata-mata, diversos jogos memoráveis foram feitos, como na temporada 2005-2006, onde o Lyon e o Real Madrid dos Galácticos caíram no mesmo grupo daquela edição, com o Lyon aplicando um chocolate de 3-0 na França, com direito ao golaço de falta de Juninho, e no Santiago Bernabéu conseguiu arrancar um empate por 1-1. E essa não foi a última vez que algo assim aconteceu, cara, porque na edição seguinte, a de 2006-2007, foi outro 2-0 na França e na Espanha mais um empate, dessa vez por 2-2. Isso sem mencionar que mais tarde, em 2010, o Lyon eliminaria o Real Madrid já de CR7 e Kaká nas quartas de final por um placar agregado de 2-1, vencendo por 1-0 na França e empatando por 1-1 na Espanha. Era meio que uma freguesia ali mesmo, cara, e o Real Madrid com grandes times, não era nenhum Real Madrid defasado nem nada. Eles chegaram nesse ano, né, na semifinal para encarar o Bayern de Munique, que mais tarde eliminou os franceses e foi vice para a Inter de Milão, e além dessa semifinal, o Lyon conseguiu chegar mais uma vez na semifinal na temporada de 2019-2020, onde foi eliminado novamente pelo Bayern de Munique, agora em jogo único por um placar de 3-0, que foi ali o Super Agosto, né? Quanto à Liga Europa, o Lyon também nunca venceu a competição, ficou apenas no quase, caindo diante do Ajax na semifinal da edição 16-17, e foi isso, sem títulos de relevância a nível continental. E como já observamos, o sucesso europeu nunca aconteceu, mas na França a história foi outra. O mais curioso nisso tudo é que depois da saída de Juninho do Lyon, o time nunca mais chegou a vencer o campeonato francês. Pois é, desde então, apenas uma supertaça referente à edição 2012-2013 foi conquistada, e nem mesmo assim uma Copa da França foi vencida, ainda que contando com a presença de Juninho e de outros jogadores que formaram bons elencos. Acho que dá pra perceber que existe um Lyon pré-Juninho e pós-Juninho, certo? E é por isso que o status de ídolo máximo do clube é incontestável, principalmente porque esse foi um cara que, por muitas vezes, foi o principal jogador do time e liderou o rumo ao sucesso, além da liderança técnica ali dentro do elenco também. Esse sucesso parece ter se encerrado há um tempo e nós não sabemos se um dia voltará a ser alcançado. O Lyon está enfrentando momentos bem difíceis, apesar do clube ter sido adquirido por John Textor, ter alguns investimentos ali, bom, tá pipocando uma história recente de rebaixamento e tudo mais, muitas punições que o clube sofreu, e as últimas temporadas do campeonato francês têm sido bem ruins, cara, ficaram de fora da zona de classificação da UEFA Champions League desde a temporada 19-20, o Lyon vem perdendo relevância a cenário internacional, não é? E com exceção da temporada 20-21, em todas as outras o Lyon ficou de fora dos 5 primeiros colocados, com destaque para a última temporada, onde terminou em sexto, conseguindo vaga para a próxima edição de Liga Europa, mas por vezes ficando até na zona de rebaixamento. E mesmo que tenha chegado à final da Copa da França e tenha perdido por 2-1 para o PSG, o ano seguiu não sendo muito interessante, porque o time precisou inclusive de uma arrancada no segundo turno da Ligue 1 para não ser rebaixado. O risco era bem real ali. E isso é muito triste, cara. O Lyon está se vendo em um verdadeiro declínio sem fim, mesmo que o time tenha recursos financeiros, tenha poder aquisitivo e tenha uma certa história recente ali, eles já não conseguem encontrar o caminho para o sucesso desses outros tempos. E dada a sua atual situação, não dá pra saber até mesmo se há esperança de um dia vermos um novo Juninho ou uma nova década de ouro do Lyon. Um time que no passado já teve grandes jogadores como Chris, Fred em seu auge, Hugo Lloris, revelou caras como Lacazette, até mesmo Karim Benzema, hoje parece ser só mais um time figurando em competições nas quais nem mesmo disputa. Não revela mais grandes craques e tá num limbo completo, cara. Espero que essa situação mude para que possamos, quem sabe, ver outra vez um Lyon forte e capaz de fazer frente com outros times e abrilhantar um pouco mais a Liga Francesa ali, como o Mônaco e o Olympique de Marseille vem fazendo nessa temporada. E na tentativa de responder alguns questionamentos feitos lá no início, nós podemos chegar à conclusão de que a principal razão para a atual situação é um verdadeiro ostracismo no qual o clube entrou e parece não ter conseguido sair até hoje. Pois mesmo, com os novos investimentos feitos, essa última temporada ainda não alavancou o clube da maneira esperada. Isso para não mencionar a dificuldade de competir com times como o PSG, que mais parece um Bayern de Munique na França
ali, né? E embora a nova gestão de Textor possa mudar o cenário do time, isso é algo que só descobriremos com o tempo e com essas resoluções de grandes problemas que estão enfrentando. E quem sabe no final dessa próxima temporada nós não lançaremos um vídeo sobre a boa campanha do Lyon, né? Quem sabe, talvez até mesmo com um título nacional, enfim, uma boa campanha na Europa League, e o que nos resta é só esperar, cara, não tem jeito. É um time que eu gosto bastante, como falei, por conta do Juninho, e gostaria muito de testemunhar o renascimento e a consolidação de um gigante na França. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, deixe um like e um comentário para fortalecer o nosso trabalho aqui, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.